Aleluia, que manhã, que oportunidade o Senhor nos dá nessa manhã de podermos estar diante dEle. E a Bíblia diz que quando nós nos reunimos como igreja, nós podemos desfrutar desse ambiente, dessa atmosfera, algo preparado pelo Espírito Santo. Tem coisa boa para você hoje. Amém? Diga, tem coisa boa para mim. Aleluia. Então, Deus sabe, amados, nós às vezes temos dificuldades em receber aquilo que Deus já nos deu, aquilo que já está disponível para a gente. E tantas coisas que a gente já é nosso, já recebemos, já está no nosso espírito, e a gente fica com aquela dificuldade em, eu quero, eu recebo, mas você já tem. Sabe, receber aquilo que você já tem, receber aquilo que já é seu. Amados, você só apenas está tomando posse, está apenas assumindo uma posição de dono que você não sabia. E como a gente consegue isso? Nós conseguimos pela fé. Nós podemos pela fé. A Bíblia diz 4 vezes na Bíblia que o justo viverá pela fé. Amém? Esse é o nosso estilo de vida, esse é o nosso estilo de pregação. Nós somos conhecidos como a palavra da fé, o povo da fé. Amém? E nós vamos manter essa identidade, porque nós verdadeiramente somos da fé. Nós vivemos por aquilo que sai da boca de Deus, por aquilo que Ele estabeleceu e determinou para os seus filhos. Amém? E a gente quer falar hoje sobre fé. Amém? Não é, o título é o poder da fé positiva. Amém? Pastor, mas fé já é positiva? Depende. Existe uma fé negativa, existe uma fé positiva. E muitas pessoas acham mais fácil ou tendem a crer mais nas coisas negativas. Está surgindo uma situação, está surgindo uma crise. É verdade, essa crise vai estabelecer, eu já me vejo já numa dificuldade, eu já me vejo no estreito. Isso é uma fé negativa. É fé em algo que está acontecendo, mas a Bíblia manda a gente não olhar para as coisas que nós vemos, mas sermos guiados por aquilo que nós não vemos. Amém? E lá em Hebreus, você conhece bem o texto, Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. Coloca aí na NVI. Isso. E eu queria que a gente lesse todos juntos no 3. Pode ser? 1, 2, 3. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Amém? A fé é a certeza, é a confiança daquilo que nós não estamos vendo, mas nós estamos crendo. Existe algo poderoso no nosso espírito, algo que Deus depositou, a sua fé, a fé de Deus, a fé que chama as coisas à existência daquilo que não vemos, aquilo que não estamos nem percebendo, mas existe uma convicção, existe uma confiança. Sabe, outra versão diz que a fé é um documento de legalidade. Sabe, se alguém possui um carro, um veículo, e ele tem um documento de posse. Mas alguém chega, o ladrão chega, que vem para roubar, matar e destruir, e leva aquele veículo. Mas a polícia vai e consegue resgatar. Ela não sabe de quem foi aquele veículo, mas quem é o dono? O dono, ele tem um documento. Pode estar onde for, mas ele tem um documento de que aquele objeto, aquele veículo pertence a ele. Sabe, quando nós usamos a nossa fé, quando nós praticamos a fé e declaramos as coisas que nós precisamos, é como se nós tivéssemos esse documento. Nós já chamamos a existência, já é nosso, já nos pertence. Como é que você sabe? Porque você tem um documento chamado fé. Você tem um documento de confiança, de certeza, chamado fé, de que aquilo que você gerou em oração, pelas suas palavras, é seu. Amém? Isso nos traz uma alegria, nos traz uma confiança cada vez mais na palavra, porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Quanto mais a gente se expõe a essa palavra, em Salmo 119, 130, vai dizer que a exposição das suas palavras dá entendimento e esclarecimento aos simples. Então, quando nós nos expomos a essa palavra, nós entendemos aquilo que nos pertence. Nós entendemos a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Então, viver uma vida de fé é viver uma vida de não se basear naquilo que está vendo, mas naquilo que você quer ver. Amém? Abre lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Se nós precisamos olhar para algum exemplo, nosso maior exemplo é o nosso pai. Não estou trazendo para você uma palavra, uma novidade, você já conhece muitas coisas, mas a gente precisa sempre estar pontuando, sempre estar lembrando, trazendo a memória, porque Paulo diz que não me canso de falar as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Sabe que as circunstâncias do dia a dia vai minando, vai tentando nos tirar desse foco. Mas quando a gente vem para a igreja e volta para a palavra, essa fé é renovada, essa fé é avivada dentro da gente. Amém? E aqui diz assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. Desculpa. Criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. Estou lendo na versão NVI, tá? Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, sobre a face das águas. Amém? E no versículo 3 vai dizer: disse Deus, haja luz, e houve luz. O que é que a Bíblia está dizendo? Que Deus criou os céus, Deus criou o universo, criou a terra, e havia trevas na face do abismo. O mundo não estava da forma que Deus queria. O mundo não estava como Deus planejou. Estava em trevas. E o Espírito de Deus, ele pairava. O que é que o Espírito de Deus estava fazendo? Estava esperando a ordem. Estava esperando o comando para poder realizar. E Deus disse: haja luz. Não estou contente, não estou conformado com essas trevas. Haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. Por quê? Porque Deus disse. Enquanto Deus não falou, as trevas permaneciam. Enquanto não saiu uma palavra de comando, aquele quadro ficou o mesmo. Até Deus falar. E sabe, quando a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, Ele nos criou para sermos imitadores dEle, para fazermos aquilo que Ele faz. Amém? Por quê? Porque a fé de Deus, ela foi depositada no nosso coração. Marcos 11, 23 e 24, no versículo 22 específico, Jesus disse: olha, tende fé de Deus. Na versão original, tende a fé do tipo de Deus. A fé de Deus no nosso coração, que já está no nosso coração, já habita em nós, já é nossa. Nós já podemos praticar, nós já podemos andar em fé. Amém? E trazendo para esse quadro do tema da administração sobre fé positiva, e as pessoas muitas vezes tendem mais a crer naquilo que está vendo, nas circunstâncias que se levantam, nos quadros, nos diagnósticos, e tende a aceitar aquilo. É tipo depositar uma fé em algo que está estabelecido nas vistas ou numa realidade concreta. Mas sabe, quando a Bíblia diz que fé é a confiança e a certeza de coisas que nós não estamos vendo, nós precisamos saber que existe algo acima de uma realidade natural, que é uma realidade espiritual que se manifesta também no nosso físico, no nosso natural. Porque o nosso dia a dia, ela vai depender de uma caminhada de fé. O nosso dia a dia, aqueles que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus, e eles precisam atender à voz do Espírito. Amém? E não se conformar, como a Bíblia diz, não se conforme
com esse mundo, ou não se conforme também com o modo como as coisas andam. Você não é Maria vai com as outras, você é alguém que é filho de Deus, que vai pela palavra, amém? Você vai na contramão do mundo, e essa contramão do mundo vai te colocar em posições e estabelecer uma plataforma firme e fundamentada na palavra, que você não será abalado de forma alguma, amém? Então, circunstâncias vão se levantar. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus disse, tende bom ânimo. Você não está só, você não está à deriva no mundo. Jesus não te salvou e você agora você é salvo e você está jogado. Não, a Bíblia diz que você foi transportado do império de trevas e foi colocado no reino do Filho do seu amor. Você tem um propósito, você tem algo a viver, algo a se estabelecer na sua vida, e é num reino, onde existe um rei que te ama, um rei que dá as tuas ordens, e que você saiu desse lugar para você também se transformar em rei e sacerdote, e aquele que é rei dos reis, amém? É quem vai ditar a sua direção, é quem vai ditar como você deve viver. E quando nós obedecemos esse comando, amados, não existe vida melhor, amém? Eu já vi pessoas, não daqui, graças a Deus, aqui do povo da fé, mas pessoas crentes dizer, rapaz, viver uma vida de fé, uma vida de crente é difícil demais. Rapaz, será? Como você está vivendo essa vida de fé? Como essa pessoa deve estar vivendo essa vida? Porque a Bíblia diz que vão se levantar as coisas, vão se levantar circunstâncias, mas nós, o único sofrimento que nós precisamos passar é o sofrimento por causa do amor de Cristo. Amém? Nós não precisamos passar uma vida de miséria, uma vida de sofrimento físico ou algo que não está estabelecido na Bíblia, porque se a Bíblia diz que nós fomos livres da maldição da lei, da miséria, da doença e do pecado, a única coisa que nos resta a viver em termos de sofrimento é por causa do amor a Cristo. É por causa daquilo que Cristo estabeleceu. Amém? Então nós precisamos olhar para a palavra e fazer com que aquilo que está escrito possa realmente servir como uma luz para o meu caminho. Amém? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Se eu não depender dessa palavra para viver, para me estabelecer, para caminhar todos os dias, como eu vou desfrutar ou vivenciar aquilo que Deus já estabeleceu? Amém? A obra da cruz, ela foi uma obra concreta, foi algo definitivo. Jesus, ele não vai vir uma outra vez para morrer de novo, porque aquilo que ele já fez foi algo definitivo, foi algo perpétuo, amém? Então, a Bíblia diz, né, que tudo que diz a respeito à vida e à piedade, Ele já nos concedeu, Ele já nos deu, Deus já fez através da pessoa de Jesus Cristo. Então, nós precisamos apenas nos esvaziar de nós mesmos. Muitas vezes, nós atrapalhamos o agir de Deus para a nossa própria vida. Nossas decisões, aquilo que sai da nossa boca, e Provérbios 18, 21 vai dizer que do fruto da boca, do fruto da língua, nós vamos comer. E eu quero que você abra lá, Provérbios 11, 21, 18, 21, foi o que eu disse. (18, 21), ele vai dizer na NVI: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Quem gostam de usá-la comerão do seu fruto. Deixa eu pegar uma outra versão. Na Bíblia Viva, que diz: a língua tem poder para construir ou destruir uma vida. Quem usa bem suas palavras receberá seus benefícios. Deixa eu ver
na versão King James, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que usam habilmente serão recompensados. Mais uma versão, mensagem, diz: as palavras matam e geram vida, podem ser veneno ou um doce de primeira, você é quem decide. Sabe, nós vemos tantas versões para nos dar um pouco mais de clareza sobre aquilo que a Bíblia está falando. Então, quando eu abro a minha boca para algo, eu estou gerando vida ou estou gerando morte? Eu estou matando ou estou vivificando? Então, o que a Bíblia nos ensina e nos chama para uma vida de fé é para que a gente possa usar bem a nossa língua, usar bem a nossa boca. Amém? Lá em Tiago vai falar sobre os prejuízos da língua, diz que ela é um órgão pequenininho. Assim como o leme de um navio, ele é pequeno, mas para onde aquele leme guiar, o navio vai. Da mesma forma, para onde a nossa língua falar, para onde o que a nossa língua vai dizer, vai ser o caminho que a gente vai seguir. É o caminho e as colheitas que nós vamos receber. Amém? Porque o plantio ele é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Então, quando nós lançamos uma palavra, nós estamos lançando uma semente. Aquela semente ela vai germinar e vai chegar o tempo dela florescer, dar os frutos e a gente vai ter que colher. Amém? E o que a Bíblia diz, aquele que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Mas aquele também que mal utiliza vai comer de um fruto mau, de um fruto ruim, de um resultado daquilo que você não queria. Amém? Daquilo que você não deseja. Porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus, eles são pensamentos bons, pensamentos de paz, pensamentos agradáveis. Amém? Não de desgraça, não de nos trazer dano, mas para nos dar um fim proveitoso. Amém? Se Deus ele pensa assim ao nosso respeito, nós precisamos cooperar com Ele. Nós precisamos usar a nossa boca para alinhar a nossa fala, a nossa linguagem com aquilo que está no coração de Deus. Amém? Então nós temos a Bíblia à nossa disposição, como eu falei, em muitos lugares do mundo você não pode andar com a Bíblia na mão. Você não pode realizar cultos como esse. Muitos lugares são secretos, muitos lugares são tão escondidos o cristianismo. Mas nós temos essa oportunidade, nós temos essa liberdade. Estava vendo um vídeo em um país, não lembro qual foi, disse que quando chegou um caminhão trazendo Bíblias, as pessoas se alegraram, as pessoas se juntaram para receber aquela palavra, e não era, se eu não me engano, era só o Novo Testamento, mas eles se alegraram, eles festejaram, cada um queria a sua Bíblia. Por quê? Porque eles sabiam da importância daquela palavra tinha. Amém? Da mesma forma, a palavra de Deus, ela não muda. Amém? O jeito que ela age com um, ela age com o outro, age em todo aquele que nela crê. Amém? Porque está disponível. Amém? Diga, está disponível. Para mim, a palavra do Senhor. Aleluia. E quando nós confiamos, a Bíblia diz que fé é confiança. Quem aqui já andou de avião? Quem aqui já passou por turbulência dentro do avião? Olha, não é nada agradável. Uma turbulência, você dentro do avião, você pensa logo em confessar logo os seus pecados. Senhor, estou aqui à tua disposição, recebe meu espírito. Porque é uma situação que não depende da gente, a gente não tem o que fazer nada, é somente seguir as instruções, né, de se afivelar os cintos e seguir, né, fielmente. Mas existe alguém que nós temos que confiar, primeiramente no Senhor e depois no piloto. Amém? O piloto, ele não pode ter esse tipo de comportamento. O piloto, ele é treinado para ter controle nas suas emoções, ter controle da situação. Amém? Então, quando ele chega aí na situação de turbulência, ele vai procurar os melhores ângulos. Às vezes, acima das nuvens está melhor, o tempo está limpo. Então, confiar no
no piloto, Deus é o nosso piloto. Amém? O Senhor é o piloto da nossa vida. Então nós vamos passar por turbulências, vamos passar por algumas coisas, mas se a gente confia no piloto, que sabe como contornar, qual o lugar melhor para se caminhar, livrando dessas turbulências, nós não nos abalamos. Amém? Seguimos apenas as instruções. Olha, está passando isso, está acontecendo isso, isso e isso, mas o Senhor está dizendo assim, segue essa instrução, faça isso, seja dessa forma. E você, mas aparentemente não é o certo, mas é o Senhor que está falando. Se Ele sabe o que está falando, Ele sabe como conduzir. Existe uma história, não sei nem se é verídica ou não, mas traz aqui para a gente um ensino. E diz que um alpinista, ele foi fazer essas escalas, né, num lugar de gelo, uma montanha onde tinha muito gelo, frio, e ele foi só, e num determinado momento ele escorrega ou não consegue se agarrar na corda, e ele cai numa altura, e cai num lugar onde ele não consegue ver o chão, mas ele consegue ainda se segurar na corda e fica ali naquela situação, mas ele não consegue ver o chão, ele não tem noção da profundidade. Mas ele fala com Deus, ele diz, olha, Senhor, me ajuda, me dá uma solução, me tira daqui, pelo amor de Deus. Ele fala com Deus. E Deus diz para ele assim, olha, pega a faca que está na tua cintura e corte a corda. E ele ouve aquela instrução e, rapaz, eu vou cortar a corda, vou cair dessa altura aqui, vou me arrebentar todinho. E ele não obedeceu. E ele morreu agarrado com aquela corda, congelado, duro. E quando equipes de resgate foram buscá-lo, foram, né, atrás dele para fazer o resgate, disse que ele estava apenas 2 metros do chão. E se ele tivesse obedecido, se ele tivesse ouvido, obedecido aquela voz, aquela instrução do Senhor, não era o bem? Para ele parecia que não era a coisa certa a se fazer, mas Deus sabe. Deus, Ele sabe como nós podemos lidar bem em toda e qualquer situação. Por isso, quando Ele disser assim, olha, corta a corda, meu irmão, corte a corda, se livre, não queira saber o que vai acontecer, corte a corda, se libere, se liberte. Amém? Mas a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Para sempre, para sempre. Não ficam para trás, não ficam em desvantagem, porque aquele que tem o Senhor está sempre em vantagem. Amém? Aquele que tem o Senhor é mais do que vencedor. E essa é a vida que Ele preparou para nós, uma vida de fé. Uma vida para desfrutarmos de coisas que a gente nunca experimentou, de pisarmos em lugares que nós nunca pisamos. Sabe, nós podemos ser, na nossa família, a pessoa que vai romper barreiras financeiras, romper barreiras de avanços na vida profissional. E Ele nos dá por causa da palavra de Deus. Amém? Aleluia. Lá em Números, não precisa abrir, mas a história de Josué e Calebe, você conhece bem a história. Deus, Ele prometeu a terra para os israelitas. E quando aqueles espias foram olhar a terra, eles vieram com um relatório, eles vieram com aquilo que eles estavam vendo, né? E era uma realidade. Eles viram gigantes, eles viram pessoas poderosas, e olharam para si e disseram, a gente se sente como um gafanhoto diante daquelas pessoas. A gente se sente tão fraco, tão pequeno diante deles. E se levanta Josué e Calebe. Ele diz, eia, nós vamos conquistar a terra que o Senhor nos prometeu. A terra que o Senhor prometeu a nossos pais. Ele nos deu, tem gigante, e daí? A gente vai e vence o gigante.
Por quê? Porque foi Deus que prometeu. Porque foi Deus que falou. O que é uma fé positiva? É a fé que sabe que pode conquistar. É a fé que pode alcançar. É a fé que não vai lidar com aquela fé negativa daquilo que está vendo, mas uma fé que está estabelecida e fundamentada na palavra. Amém? E quando eu me movo nessa fé, as coisas também se movem ao meu favor. Por quê? Porque eu estou tocando no coração de Deus, eu estou tocando em coisas espirituais que vai mover as coisas, o ambiente. Sabe, Davi ele não podia vencer aquele gigante de forma alguma, com a sua força, com o seu poder, com aquilo que ele tinha, nada do que ele tinha. A pedra, né? A funda. Aquele negócio. Aquilo não era poderoso para derrubar um gigante. Mas quando ele foi enfrentar o gigante, ele disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não estou indo somente eu, mas tem alguém mais poderoso comigo. Tem alguém mais forte do que eu, que é mais forte do que você, e ele está do meu lado. Por causa dele, eu vou vencer esse gigante. Quais são os gigantes que têm se levantado na tua vida? E como Marcos 11, 23 e 24, ele diz: olha, se tiver de fé, dirás a esse monte, ergue-te e lança-te no mar. Mas às vezes parece que a gente está olhando para o monte e diz: rapaz, esse monte está aí, vai ficar me atrapalhando, eu não tenho como fazer nada. E a Bíblia diz: fale a sua montanha, fale a este monte, diga a ele, saia, e ele vai ter que sair. Qual é o monte que está estabelecido na tua frente? Qual é a montanha que está impedindo de você avançar? Você tem abrido a sua boca? Você tem declarado para que ele saia? Ou você tem se conformado? Porque tem muitas pessoas que é assim mesmo, é porque Deus quer assim, a vida é assim mesmo, né? A vida de crente é uma vida de... parece aquele espírito goguento, pior. Ou então aquelas galinhas de Angola. Tô fraco. E Deus não chamou você para ser fraco, Deus chamou você para ser forte. A Bíblia diz: diga ao forte, diga ao fraco, eu sou forte. Você é forte no Senhor, você é firme no Senhor. Amém? Uma vida fortalecida, fundamentada numa plataforma chamada fé. Cada passo que você vai dar é um passo de fé. Quando Josué foi entrar em Jericó, entrar na terra, existia ainda o Mar Jordão. E diferentemente do Mar Vermelho, onde Moisés levanta o cajado e aquele mar se abre, em Josué ele diz assim: olha, pisa nas águas. A água não se abriu enquanto eles pisaram nas águas. E às vezes a gente está precisando pisar um pouquinho nas águas. Às vezes nós precisamos sair um pouco de ficar só olhando as dificuldades, olhando a montanha, olhando o mar fechado, mas às vezes a gente está precisando pisar. Quando você pisa, você demonstra que você está em fé. Quando você age, você demonstra em quem você está crendo. Aonde está firmada a tua confiança. Sabe, isso não é palavra de motivacional, isso não é palavra de coach, é palavra da Bíblia, é palavra de Deus. Amém? Muitos coaches imitam aquilo que já está na palavra. Amém? Como a neurociência, ela diz que uma área do cérebro é a mesma que identifica aquilo que é real e aquilo que é imaginário. Mas a Bíblia já dizia que é como imagina em sua alma, assim ele é. Então nós precisamos olhar para a Bíblia, que está mais avançada do que as coisas que vão acontecer, as coisas que a ciência vai descobrir. A Bíblia já está avançada em relação a isso. A Bíblia já é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. A notícia verdadeira está aqui. Você não precisa se firmar nos noticiários da televisão ou naquilo que as redes sociais estão enviando
constantemente renovando uma notícia atrás da outra. Ei, se firma na palavra. Alinha a tua fé com aquilo que está escrito. Porque enquanto nós olharmos para aquilo que é visível, para aquilo que está acontecendo, para as circunstâncias que se levantam, nós estamos fundamentando uma fé negativa, uma fé que não é da palavra. E quando nós fazemos isso, nós damos cada vez mais um passo para trás. E a Bíblia diz para a gente andar, caminhar, correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Filipenses 1,6 vai dizer que aquele que começou a boa obra em nossa vida é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Existe uma caminhada, eu nasci de novo, eu vou ter agora um caminho para percorrer, mas eu não estou só. Ele é fiel para me acompanhar e chegar lá comigo. O Espírito Santo, que está como meu ajudador, como meu auxiliar, para me ajudar em todas as coisas. Ele não pode ser desprezado. Ele está aqui, olha, o que é que vamos fazer hoje? O que é que a gente vai fazer hoje? Vamos fazer junto. Vamos fazer junto. Mas às vezes a gente quer tomar decisões sem consulta ao Espírito Santo. Às vezes a gente quer decidir coisas, depois que a gente decide, depois que a gente resolve, não deu certo, mas eita, quebrei a cara. Podia ter evitado esse constrangimento, né? Se tivesse conversado com o Espírito Santo. Se tivesse buscado a direção dele. Tem decisões, amado, que parecem ser boas aos nossos olhos, mas é um final trágico. E o Espírito Santo não entra aí. Aí você, mas tá tão legal, eu vou ganhar tão bem, eu vou realizar tantas coisas. O Espírito Santo, não entre aí. Não vá nesse caminho. Sabe, o pastor Wilson, ele conta um testemunho dele, e como ele já falou aqui diversas vezes, ele disse que quando trabalhava, né, tinha um certo emprego e ganhava muito bem, mas aquele dinheiro, aquele salário dele não rendia, sempre chegava no final do mês faltando, era uma dificuldade, e ele disse que ganhava muito bem. Mas o Espírito Santo falou com ele e disse, olha, eu vou te tirar desse lugar e te colocar num emprego onde você vai ganhar um salário mínimo. E você vai ver o quanto você vai ser próspero. Como você vai prosperar com um salário mínimo. E ele obedeceu, ele saiu daquele emprego por causa de algumas circunstâncias. E ele passou a ganhar um salário mínimo. Mas ele disse que ia para onde ia e viajava, ia para o interior. Rapaz, ganhava macaxeira, batata, inhame, melancia, e ia, voltava com o carro cheio de recursos, voltava com tanta provisão. E ele disse, rapaz, nunca faltou nada. Foi tão feliz nessa época também. Mas nós precisamos somente ouvir um pouquinho mais o Espírito Santo. São decisões que vão determinar a nossa vida, determinar a nossa caminhada de fé. Amém? Fé é para hoje, fé é para agora. Nós cremos aquilo que esperamos, nós nos alegramos hoje. Amém? Não vamos nos alegrar só quando chegar, não vamos manifestar a nossa alegria só quando acontecer, porque se aquele que está convicto, aquele que está confiante, que tem a certeza, já se alegra agora. Amém? Vai acontecer, é uma verdade, é uma certeza. Amém? Por quê? Porque já está estabelecido no céu. Amém? Bendito seja Deus, bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nossa posição é em Cristo, uma posição de abençoado, provido. Aleluia, aleluia, aleluia. Elogio abençoado. Deixa eu concluir aqui para você. Fé positiva não é esperar o pior, mas declarar o melhor, porque cremos de que Deus pode todas as coisas. Amém?
A fé positiva é crer de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, mas conforme um poder que opera dentro de nós. Amém? A fé negativa, ela não está afirmada nos milagres, não está afirmada nas impossibilidades, mas está afirmada somente naquilo que é impossível, está afirmada naquilo que não vai acontecer. E nós não fomos chamados para isso, fomos chamados para crer. Amém? Crie, por isso falei. Nós cremos, por isso nós falamos. E vamos continuar falando, porque nós cremos. Amém? Nada vai nos deter, nada vai nos derrubar. A Bíblia diz que nem a morte conseguiu vencer Jesus. E esse poder Ele nos deu. A morte, ela não pode nos vencer. Nós podemos até partir desse mundo, mas nós temos vida eterna. Vida eterna. Aleluia. O propósito de Satanás era matar Jesus e fazer com que ele descesse ao inferno. Mas ele não pôde ficar, porque nele não encontrou pecado algum. E quando a Bíblia diz que nele não encontrou pecado algum, também em nós, porque nós recebemos essa nova vida, essa natureza. Quando nós nascemos de novo, a natureza de pecado, ela morreu. E em nós agora vive a natureza divina. Eu não posso dizer que sou um sujo limpo, porque é a mesma coisa de dizer que é um pecador redimido. Fui pecador, fomos pecadores, mas quando aceitamos Jesus, agora nós somos redimidos, salvos e justificados. Amém? Salvos pela graça, justificados pela obra de Cristo naquela cruz. Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Onde estão os justos aqui? Onde estão os santos? Aleluia. Eu queria chamar o louvor. Aleluia. Então essa é uma reunião de santos, é uma reunião de justificados. Amém? De redimidos, salvos pela palavra, salvos pela graça. Aleluia. Pela graça sois salvos, pela fé, através da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, para que nós possamos olhar para Ele e dizer: foi por causa dele que eu sou salvo, é por causa da obra dele que eu consegui a salvação, é por causa da obra dele que eu não sou mais um condenado, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Aleluia, porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte, em Cristo Jesus. Romanos 8, 1 e 2. Aleluia, aleluia. Eu quero saber se alguém aqui, nessa manhã, ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quer fazer uma aliança eterna, uma aliança através de uma decisão que será a decisão mais importante da sua vida. Aleluia. Uma aliança pelo qual Jesus estabeleceu na última ceia, onde ele diz: essa é a aliança no meu sangue, essa é a aliança perpétua que faço com vocês. E a Bíblia diz em Romanos 10, diz que, deixa eu abrir aqui, Romanos 10, 9, diz: se com a tua boca confessares Jesus que Ele é Senhor, e em teu coração creres que Ele o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com a boca se faz confissão acerca da salvação, e com o coração se crê para a justiça. Ele vai dizer um pouquinho mais na frente que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, receber Jesus como Senhor da nossa vida, Ele também se torna o nosso Salvador, aquele que provê, aquele que cuida, aquele que é o pastor que nos leva a pastos verdejantes.
que nos leva a águas tranquilas, que nos faz assentar diante de uma mesa farta, que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque nós sabemos que Ele é presente, que Ele está conosco. Aleluia. Que diz que Ele, o Senhor é o nosso pastor, e Ele não nos faltará. Se Ele não nos faltará, nada mais nos faltará, porque Ele é maior do que todas as coisas, porque Ele é o provedor de tudo. Quem tem Deus tem tudo. A Bíblia diz: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que recebe o Filho recebe a vida, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não existe vida sem Jesus. A vida perfeita, a vida que Deus estabeleceu para a humanidade, nós encontramos em Jesus. Nele há salvação, nele há paz, nele há cura. Aleluia. Tem alguém aqui que quer fazer essa confissão e essa aliança com o Senhor? E automaticamente você sair do império de trevas e passar para o reino do Filho do seu amor. Ah, pastor, mas todo mundo é filho de Deus. Mas a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que Ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos o quanto o receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Os que creram em seu nome. Tem alguém? Fazer essa aliança? Você levanta a sua mão e a gente ora por você. Não estou chamando você para fazer parte de uma denominação, nem de uma religião. É para fazer parte do corpo de Cristo, para ser filho de Deus, para receber Jesus, livre de toda a religiosidade. Jesus, aquele que é o Filho de Deus. Alguém? Eu sei que tem gente, mas se tiver alguém aqui que está um pouco constrangido, você pode nos procurar no final do culto. Amém? A gente ora por você da mesma forma e a gente se alegra junto, celebra a tua salvação, mas não sai daqui sem fazer essa aliança com o Senhor. Aleluia. Tem alguém aqui com algum sintoma de enfermidade? Jesus, aquele que cura, está aqui. A gente impõe as mãos. A Bíblia diz que nós impomos as mãos pelos enfermos e eles serão curados pelo poder de Deus. Não é pelo nosso poder. Nós não fazemos nada, mas obedecemos a instrução, que é de pôr as mãos e declarar. Tem alguém aqui enfermo? Todos curados? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Nós precisamos viver essa vida que Ele mesmo preparou. E sabe, nós não estamos sós, mas nós temos a capacidade de poder andar nesses princípios por causa do Espírito Santo, por causa de uma graça que vem através dessa aliança. E essa graça vai nos conduzir, nos habilitar a vivermos e obedecer essa palavra. Amém? É impossível uma pessoa no mundo obedecer os princípios da palavra de Deus. Por quê? Porque não tem o Espírito, não tem a graça. Mas quando nós recebemos, nós vemos que é possível. Deus não deixou nada que a gente não possa fazer com Ele. Mas a gente faz, a gente obedece e a gente consegue cumprir, porque Ele nos capacita, nos fortalece e nos dá habilidade para isso. Amém? Aleluia.